Peço que os irmãos, em nome de Jesus, abram ali na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, a partir do versículo 24. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, a partir do versículo 24. Obrigado, pastor. Amém? Todos acharam? Então diz assim: vocês não sabem que de todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar. Mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu não mesmo venha a ser reprovado. Amém? Quero lhes falar sobre uma corrida, a corrida da fé. Tem o título da mensagem é Na Corrida pela Qual o Senhor Te Chama. Então, nessa noite, sabia que você foi chamado para uma corrida, irmãos? Nesse texto, o início, do capítulo 9, Paulo ele orienta a igreja de Coríntios, vai falar sobre a sua liberdade, a liberdade que Paulo tem, e também dos direitos, dele como pregador. Vai falar também sobre a servidão, que ele teve para com os irmãos, da igreja de Coríntios. Se a gente voltar um pouco mais do texto, ali a partir do versículo 15, eu vou trazer para os irmãos só para ilustrar. Mas eu não tenho usado de nenhum desses direitos, não estou escrevendo na esperança de que vocês façam isso por mim. Prefiro morrer a permitir que alguém me prive deste meu orgulho. Contudo, quando prego o evangelho, não posso me orgulhar, pois me é imposta a necessidade de pregar. Ai de mim se não pregar o evangelho, porque se prego de livre vontade, tenho recompensa. Contudo, como prego por obrigação, estou simplesmente cumprindo uma incumbência a mim confiada. Qual é, pois, a minha recompensa? Apenas esta, que pregando o evangelho eu apresente gratuitamente, não usando assim dos meus direitos ao pregá-lo. Porque, embora seja livre de todos, fiz-me escravo de todos para ganhar o maior número possível de pessoas. Tornei-me judeus para os judeus, a fim de ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, tornei-me como se tivesse sujeito à lei, embora eu não esteja debaixo da lei, a fim de ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, tornei-me como sem lei, embora não esteja livre da lei de Deus, e sim sobre a lei de Cristo, a fim de ganhar os que não têm a lei. Para com os fracos, tornei-me fraco, para ganhar os fracos. Tornei-me tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns. Então, o que eu quero frisar com os irmãos é a partir do versículo 24 até o 27, onde Paulo vai tratar desse assunto, mas ele está falando sobre essa dificuldade, sobre o trabalho dele na obra, e ele vai falar que isso, ele está correndo, ele está num cenário, Paulo vai usar bastante essa ilustração, essa figura de linguagem, sobre a nossa vida como atletas, como pessoas que estão correndo adiante de um prêmio, Então, Paulo vai usar essa metáfora, pois nós fomos chamados também, assim como Paulo, para ganhar esse prêmio, Então, como nós vimos aqui a partir do versículo 24, e Paulo vai usar muitas ilustrações nesse sentido, como eu vou mostrar para os irmãos mais à frente. Então, essa figura da corrida, da questão do atletismo, pessoas foram chamadas para essa corrida, mas somente um vai ganhar o prêmio. E no Brasil, trazendo aqui, nós tivemos pessoas que foram bem-sucedidas na área esportiva,
ali como o Marilson Gomes dos Santos, foi um maratonista, alguém se lembra? Que ele estava correndo naquela maratona nas Olimpíadas, e ele estava para ganhar aquela maratona, mas ele foi impedido por um cidadão que apareceu lá, e atrapalhou a corrida dele. Ayrton Senna, né, foi um corredor das pistas, foi um campeão. César Cielo foi um corredor da natação, né, ele vai falar também que de 1000 provas que ele fez, somente em 26 ele foi premiado. É um dado curioso aí. Então, muitas vezes a gente vai estar trabalhando, vai estar se esmerando para conseguir algo, e em poucas a gente vai ter êxito. Mas Paulo também usa essa ilustração para explicar que a nossa vida cristã exige trabalho árduo e disciplina. Como nós fomos chamados para uma corrida, né? Na corrida pela qual o Senhor nos chama, né? Então nós temos que ter esse trabalho árduo, essa disciplina e a abnegação, né, do nosso eu. Como nós lemos aqui, Paulo foi trazendo muito bem a partir do versículo 15. E exige preparação, né, nessa questão. Nós somos chamados para a corrida, né, nós somos chamados... Foi proposto isso na nossa vida, como está escrito lá em Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Eu vou ler com os irmãos, peço que os irmãos também me acompanhem. Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Então nós somos chamados para essa proposta de correr em direção ao alvo, que é o Senhor Jesus, né, o autor e consumador da nossa fé. E nós estamos correndo e essa direção tem uma recompensa. Correr, caminhar apressadamente, né, quer dizer mover-se, ter um curso, um caminho, uma direção. E nessa noite, quero trazer, o Senhor nos deu 3 direcionamentos para essa corrida, né, pela qual o Senhor te chama. E o primeiro direcionamento é: se prepare. Se prepare na palavra de Deus. Quero ler o texto de Mateus 4, versículo 1. Mateus, capítulo 4. Do 1 ao 11. Então Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: se és tu filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dá ordens a seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em pedra alguma. Jesus lhe respondeu: também está escrito, não ponha à prova o Senhor seu Deus. Depois o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor, e lhe disse: tudo isso te darei se prostrares e me adorares. Jesus lhe disse: retire-se, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Então o diabo deixou, os anjos vieram e serviram. Aqui o Senhor Jesus usou a palavra diante do diabo. Ele, né, mesmo sendo Deus, mas ele tinha natureza humana. Então, a primeira questão aqui é: se prepare na palavra de Deus. Tem essa palavra aqui, ó, no seu coração. Tem essa palavra, se prepare na sua corrida, né? Tem a palavra de Deus assim como Jesus, nesse período que Jesus foi posto à prova nesse momento, né? Mas ele se preparou, e se preparou na palavra.
Ele combateu o diabo naquele momento pela palavra. Ele poderia ter usado outros meios, mas usou a palavra de Deus. Usou a palavra de Deus, né? E deixou, o diabo fugiu. Por quê? Porque o Senhor estava preparado na palavra. E assim nós também. Salmo capítulo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Josué capítulo 1, versículo 8. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei, e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então os teus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Então, na sua caminhada, irmãos, se prepare na palavra de Deus. Na sua caminhada, na caminhada a qual nós somos chamados. O primeiro direcionamento é se prepare na palavra. Tenha a palavra de Deus e os seus planos serão bem-sucedidos. Ali, no início eu sempre tive vontade de iniciar planos de leitura, para ter ali a palavra de Deus, né, inserida, e muitas vezes eu não conseguia. Os planos de leitura, muitas vezes eu iniciava, mas parava, né, não tinha aquela consistência. Mas no ano de 2020, eu iniciei um plano, foi juntamente com a inauguração da igreja aqui, e hoje eu leio ela de dia e de noite, desde 2020. Tem os planos lá de leitura, estou seguindo um plano que o pastor mandou lá no grupo, né, juntamente com a pastora. Então, muitas vezes nós estamos ali no nosso dia abatido, o diabo chega, mas nós temos que ter a palavra aqui, ó, no nosso coração. A gente vai orar e a gente lembra da palavra de Deus, e muitas vezes a gente vai usar essa palavra também para alcançar outras vidas. Isso fala de preparo. A gente precisa se preparar na palavra de Deus. A gente precisa realmente não só... Aqui vocês estão passando por um momento de preparo. Eu estou, passando aqui a palavra de Deus para os irmãos, pregando, trazendo uma mensagem, mas amanhã, a partir da segunda-feira, terça-feira, a gente tem que voltar para ela, todos os dias. Se preparar na palavra de Deus, na nossa caminhada de fé. É todo dia, não é só no domingo aqui, na quinta-feira, às vezes, né, a gente se reúne, ou no sábado ali, ou, né, no domingo. É todos os dias o preparo da palavra. Se prepare na palavra, né? Na corrida pela qual o Senhor te chama, se prepare na palavra. Paulo também se preparou ali, como está escrito em Atos, capítulo 9, versículo 18. Opa. Atos, estou indo lá para trás da Bíblia, que isso? Atos capítulo 9, versículo 18 ao 20. Isso, versículo 18. Imediatamente algo como escamas caiu dos olhos de Saulo, né, que era Saulo ainda, e ele passou a ver novamente, levantando-se, foi batizado, depois de comer, recuperou as forças. Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. Logo depois começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Versículo aqui o 19, ó, a parte B. Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. Preparação na palavra, depois ele foi pregar. Claro, irmãos, aqui a gente não vai sair pregando, não estou querendo dizer isso para vocês, mas preparo. Nós somos chamados pelo Senhor e temos que nos preparar com a palavra de Deus sobre as nossas vidas. Nós temos que ter esse direcionamento, esse preparo nas escrituras sagradas. O Senhor quer que a gente guarde a palavra de Deus no nosso coração, para que ilumine o nosso caminho, para que o Senhor prospere o nosso caminho, assim como está dizendo aqui em Josué capítulo 1, né, até o versículo 8. Guarde a sua palavra, medite nela de dia e de noite. Se prepare na palavra, amém? Oração. Se prepare em oração, na caminhada pela qual o Senhor te chama. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 16, vai dizer que orai sem cessar. Nós temos que estar em constante oração, para sabermos qual caminho seguir, né? Temos que ter intimidade com o Senhor,
temos esse livre acesso, temos que nos preparar em oração. Marcos capítulo 1, versículo 35, de manhã bem cedo, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou, saiu da cidade, foi para um lugar deserto e ali ficou orando. Então a palavra de Deus, o Senhor Jesus se retirava para orar, ele se preparava em oração. Assim tem que ser a nossa caminhada também, se preparar em oração, tirar um tempo, reservar, orar em todo tempo também. Nós sabemos que a gente não vai estar orando, como até o pastor já pregou aqui, você não vai entrar na sua empresa orando, vou chegar aqui abençoando, orando, não, você vai estar orando aqui em espírito, né? Falando com o Senhor, preparando o ambiente no seu lar, no seu trabalho, em todo o caminho. Se prepare em oração. Lucas capítulo 5, versículo 16 também vai dizer: porém Jesus ia para lugares desertos e orava. Mais uma citação onde Jesus se retirava para orar. Temos pelo menos 20 textos sobre Jesus estar se reservando para orar, fazendo oração com o Senhor, com o Pai, tendo comunhão. Então temos que nos preparar em oração na nossa caminhada, amém? E se preparar também tendo o jejum como preparo. O jejum também vai nos aproximar do Senhor, quando feito de modo correto. Promove autodisciplina e humildade. Assim como está escrito lá em Mateus 6, eu vou ler para os irmãos rapidinho. Mateus capítulo 6, versículos 16 a 18. Quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando. Eu lhes digo verdadeiramente que eles já receberam sua plena recompensa. Ao jejuar, arrume o cabelo e lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas a seu Pai que vem em secreto. E seu Pai que vem em secreto o recompensará. Sem barganha, com Deus não tem isso. Nós não precisamos, ficar apontando, mostrando, mas o que você faz em secreto, o Senhor te recompensará em secreto. Se prepare em jejum também nos seus dias. Se aproxime do Senhor, tenha autodisciplina. Quando você jejua, você está dizendo ao Senhor, eis-me aqui, Senhor. Eu me privei dessas coisas, eu fiz um propósito diante de Ti. Isso fala de preparação na nossa caminhada, Então, na corrida pela qual o Senhor te chama, se prepare na palavra, se prepare em oração, se prepare também no jejum. Segundo direcionamento aqui para os irmãos, seja intenso, resista e confie. Siga constante, ali como está escrito em 1 Coríntios, capítulo 15. O Senhor te chama para ser constante. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale, sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês só sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Então, tem recompensa pelo trabalho feito. O Senhor quer, com a caminhada, com a nossa corrida, que a gente seja intenso, que a gente trabalhe, que a gente resista e confie. Romanos capítulo 12, versículo 11. Trabalhem com entusiasmo e não sejam preguiçosos. Sirvam o Senhor com o coração cheio de fervor. Na nossa caminhada, nós somos chamados para trabalhar, para ser intensos na obra de Deus. O Senhor nos chama, mas nos chama para servir. Nós temos que servir ao próximo. A vida cristã é de serviço. É de serviço aonde a gente está, na nossa igreja, no nosso ambiente familiar. O Senhor vai dizer ali no capítulo 20 de Mateus, versículo 28, como o Filho do Homem que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Antes ali, uma mãe chegou para perguntar qual o lugar que seria dos filhos dela junto ao Senhor. E o Senhor vai ensinar essa mãe que o serviço, nós temos que servir primeiro, Para ser primeiro no reino de Deus, é o serviço.
Eu chegando aqui, eu vi o irmão Natanael, a irmã Aline ali servindo, limpando ali as escadas, limpando aqui atrás. Eles estavam trabalhando, estavam fazendo um serviço ao Senhor, mas para nós, né? Mas ao Senhor primeiro. Ao Senhor, porque ela a casa, são as coisas de Deus, são as coisas do Senhor, né? O Senhor nos chama para servir. Limpando uma escada, limpando aqui o salão, orando, ministrando a palavra para alguém, intercedendo. O Senhor nos chama para servir a Ele, né? E servir ao próximo. Esse é o nosso trabalho, né? Na caminhada. Seja intenso com o Senhor, resista, né? Na corrida cristã o Senhor nos chama para servir. No início da minha conversão, eu comecei a servir na igreja operando câmeras. Eu no início eu achava ali estranho, não me dava muito bem, mas com o passar do tempo eu fui entendendo, porque eu estava servindo a outras pessoas com aquele ministério de operar a câmera, né? Então, foi passando o tempo, a gente foi servindo lá na Bereana sede, né, na Vila Mariana. Aqui está o Júnior. Ele está fazendo um serviço também, né? Ele está servindo alguém com o trabalho dele, que ele faz aqui. Então, voltando aqui, eu comecei a servir, operar as câmeras, como eu falei para os irmãos. Eu fui chamado para esse trabalho. E aí depois, fiquei bastante tempo lá, nós viemos para Cotia. E aí, o Senhor teve a oportunidade, e eu tive a oportunidade de servir no diaconato. Então, o que eu posso dizer para os irmãos, né, desde dessa trajetória? Nossa vida, a nossa caminhada cristã é uma vida de serviço ao Senhor, né, de serviço ao próximo também. Muitas vezes você vai estar ali trabalhando, o seu trabalho não vai ser reconhecido, mas o Senhor está olhando, Ele está contemplando cada coisa que você está fazendo, né? Para o Senhor é isso, é o servir. Não importa se você não tem uma posição de destaque, ou isso se não estão vendo o seu trabalho. O Senhor quer que temos essa humildade e servir, né? Ter essa vida de servidão ao próximo e servindo no reino do Senhor, no reino de Deus. Trabalhe na obra do Senhor, mesmo que você faça, né, algo simples, né, seja grato. Você está servindo ao reino de Deus. Não sabe, as pessoas A ou B, o que vão dizer, o que não vão dizer, mas é o Senhor está contemplando cada passo seu, cada serviço seu na obra dEle. Durante a caminhada, você também vai sofrer dificuldades, né? Durante essa vida, essa corrida que nós temos, pela qual o Senhor nos chama, nós vamos passar por dificuldades. Mas permaneça, tenha domínio próprio, assim como está escrito em 2 Pedro. 2 Pedro, capítulo 1, versículos 5 ao 6. Isso. Por isso mesmo, empenhe-se para acrescentar à sua fé a virtude o conhecimento, e ao conhecimento o domínio próprio. Ao domínio próprio a perseverança, e a perseverança a piedade. E a piedade, a fraternidade ao amor. Até o 6. Então, o domínio próprio. Ande em espírito, né? Gálatas lá vai falar para andarmos segundo o Espírito de Deus. E é assim que tem que ser a nossa corrida, andando em espírito, para que a gente possa aguentar essas situações, né? Você vai conhecer a palavra, você vai conhecer, né? Você vai ter situações, experiências com o Senhor, coisas vão acontecer, mas em todas tem o domínio próprio, né? Tem o domínio do Espírito Santo sobre a sua vida, né? Submeta ao Espírito Santo e você irá resistir a essas situações, né? Irá fugir do pecado, se desviar do mal. Nós temos que viver uma vida, a nossa corrida tem que ser de fugir do pecado, se desviar do mal. O diabo quer parar com os nossos erros, com o nosso inflamar a sua seta sobre as nossas vidas, a nossa caminhada. Ele quer nos parar nesse sentido. Mas, como está escrito lá em Tiago capítulo 4, versículo 7, portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, ele fugirá de vós. Na caminhada com o Senhor,
resista, né? Se desvie das tentações, dos pecados. O Senhor vai te dar o escape, o Senhor vai te dar a direção para sair daquilo, né? Como nós passamos por muitas situações na nossa vida nós estamos na nossa caminhada cristã, a gente não está livre de tentações no nosso dia. As tentações vão aparecer, as dificuldades vão aparecer, mas o Senhor é bom, misericordioso, Ele vai dar o escape para você na sua vida. E tenha fé, porque o Senhor nosso Deus está nos protegendo nessa corrida. Assim como está escrito em Efésios capítulo 6, versículo 16. Efésios 6, 16. Vamos lá. Além disso, usem o escudo da fé, com a qual vocês poderão escapar das setas inflamadas do maligno. Então tenha fé no Senhor, e de que assim Ele protegerá você pelas setas do maligno. Nós não estamos livres, o diabo tem seus planos, ele quer nos parar, ele quer parar a nossa caminhada, e não quer que a gente continue correndo em direção ao prêmio, ele não quer, ele vai trabalhar contra a sua vida. Se você tiver revestido, ele quer atrapalhar a vida de alguém que está próximo de você. Mas tenha a certeza de que, crendo no Senhor, né, você poderá resistir a essas setas do maligno. Você poderá seguir adiante. E confie e espere no Senhor, assim como está em Isaías capítulo 40, versículo 31. Os que esperam no Senhor continuarão correndo. Eu vou ler aqui para os irmãos. Isaías capítulo 40, versículo 31. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Então, quando você espera no Senhor, você tem a sua força renovada. Ele dará a força para você seguir em frente, como diz aqui, né? Renovará as suas forças. Você vai correr e você não vai se cansar, porque, como aqui foi dito, o diabo quer nos parar, né? E você está ali na sua corrida cristã, na fé no Senhor, e você está cansado muitas vezes, você está abatido, você está, né? E agora o que vai ser? Qual que vai ser o dia de amanhã? Não se abale, porque aqui a palavra está dizendo: os que esperam no Senhor não se cansam, têm as suas forças renovadas. Espere no Senhor, espere, porque Ele vai te dar o renovo, Ele vai te dar mais fôlego, Ele vai te dar mais, para que a sua corrida, para que você siga em frente ao prêmio, né? Para que você não fique exausto e não se canse. Confie e espere no Senhor sempre. Amém, meus queridos irmãos? E na corrida pela qual o Senhor te chama, olhe para o alvo, busque e conquiste o prêmio. Olhe para o alvo, ali tenha Jesus como meta todos os dias, como está escrito em Filipenses capítulo 3, versículos 12 e 14. Filipenses capítulo 3, versículos 12 e 14. Não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Jesus Cristo. Irmãos, não peço que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para que estão adiante. Prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Tenha em mente o alvo, o Senhor todos os dias. Esqueça o que ficou para trás, os erros, a sua vida como era antes. Nós decidimos por Cristo, e Ele pede que
nessa caminhada a gente olhe para Ele. A corrida é para frente, e é olhando para o Senhor, tendo o Senhor como alvo. Então tenha o Senhor como alvo nos seus dias, irmãos, como meta todos os dias. Busque a Ele, né, esquecendo das coisas que ficaram para trás, né? Tenha o Senhor como alvo na sua vida, na sua caminhada de fé, na sua caminhada cristã. Busque realizar seu trabalho não é em vão. Como está escrito em 1 Coríntios também, capítulo 15, versículo 58. Capítulo 15 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, versículo 58. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. O Senhor está vendo todo o trabalho, todo o seu trabalho, todo o seu esforço. Aqui tem pessoas que intercedem, que muitas vezes fazem a oração ali no secreto, pela igreja, pela vida dos irmãos, pelo seu familiar. O Senhor está atento a tudo isso. E esse trabalho, né, desde que esse que faz coisas simples ou grandes, o Senhor está atento e há recompensa, né, há galardão para isso. Como vai dizer também Mateus, a palavra de Deus diz em Mateus capítulo 10, versículo 42. Mateus capítulo 10, versículo 42. E se alguém der, mesmo que seja apenas um copo de água fria a um desses pequeninos, porque ele é meu discípulo, eu lhes asseguro que não perderá sua recompensa, seu galardão. Até por um copo de água que você está oferecendo, né, para um profeta, para alguém que seja, você está oferecendo, você está tendo recompensa, galardão. Então, busque, trabalhe para o Senhor, há recompensas, né? O Senhor é um Deus que Ele vê todas as coisas, Ele está contemplando todas as coisas na sua vida. Os vencedores de uma corrida, né, como vai dizer ali em 2 Timóteo, buscam um prêmio. E qual que é esse prêmio? Vamos lá para Tiago, capítulo 1, versículo 12. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. Então, na sua corrida cristã, na corrida pela qual o Senhor te chama, você vai passar por situações, mas para chegar no final há um prêmio. Como está escrito aqui, feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida, que fala da vida eterna, que Deus prometeu aos que o amam o Senhor. Então, irmãos, os vencedores de uma corrida, eles ganham uma coroa, né, umas folhas de louro que enfeitam aquela coroa, os campeões, né? Porém, a coroa que o Senhor dá para nós é uma coroa que não tem... É uma coroa eterna, que não tem destruição. É uma coroa que nós iremos adiante do Senhor e nós receberemos uma coroa eterna. Como está em 2 Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 4, versículos, deixa eu ver, 8. Segunda carta de Paulo aos Timóteos, capítulo 4, versículo 8. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor justo juiz me dará naquele dia. E não somente a mim, mas todos os que amam a sua vinda. Mais atrás, um pouquinho atrás, ali no versículo 6 e 7, Paulo está perto do fim. Eu já estou sendo derramado como oferta de bebida
está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. E aí no 8 ele vai terminar. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor justo juiz me dará naquele dia. E não somente a mim, mas a todos os que amam a sua vinda. Então, nós estamos correndo diante desse prêmio, irmãos. A coroa da vida, que será dada a nós quando fecharmos nossos olhos aqui, ou quando o Senhor vier. Nós temos que estar preparados, olhando para Jesus e nos preparando por esse dia, para conquistarmos o prêmio. O Senhor te chamou para uma corrida e Ele quer estar com você todos os dias, mas Ele quer que você alcance esse prêmio. E para terminar, quero ler capítulo 8 de Romanos. Romanos capítulo 8. Versículos 37 ao 39. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem qualquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Você já foi chamado para uma corrida que você já é vencedor, por meio daquele que entregou a sua vida por nós, Jesus. Ele nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro. Então nós estamos nessa caminhada aqui, nós já estamos vencedores, você já está vencedor, irmão. Só que Ele quer que a gente prossiga nessa corrida. O Senhor quer que a gente continue olhando para Ele e realmente alcance o prêmio no final. Porque nós corremos o risco. E se Jesus voltar, vai ser rápido, um rapto, como um ladrão na noite. Será que nós estamos preparados ali todo dia, para a vinda do Senhor? Será que nós estamos preparados para alcançar o prêmio, a coroa da vida? Ele dará para cada um dos irmãos que chegarem, que perseverarem. Esse é o prêmio. Mas nós já somos vencedores, nós já somos livres do pecado, salvos por Ele, né? Porque Ele nos amou primeiro, como está o texto aqui. Então, com essa mensagem, que a gente possa seguir nessa corrida pela qual o Senhor nos chama, seguir em frente, seguir realmente com os olhos, tendo o Senhor como nosso alvo, né? Que a gente possa buscar a Ele e realmente conquistar o prêmio que é proposto, né, para nós, para aqueles que perseverarem, que passarem por essas situações difíceis como nós vimos aqui na Tua Palavra. Que o Senhor abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Amém?